Bom, iniciamos hoje a nossa segunda aula de terminal e também referente à distribuição Ubuntu Linux 18.04 que a gente está usando como base para entender um pouco o funcionamento dessa arquitetura de sistema operacional gratuito, né, que possui como kernel o Linux, que a gente chama de distribuição Linux. Bom, na aula passada a gente trabalhou o terminal, a gente trabalhou a parte de gerenciamento de arquivos, algumas informações do sistema. Hoje vamos focar um pouquinho na parte de como instalar programas, como agregar novos recursos ao sistema. E vamos usar como exemplo um pouco o terminal e também um pouco o ambiente gráfico. Bom, para começar Primeiro vou escolher um programa que eu vou agregar, tá? O programa é o Geany. Esse programa é bem legal porque a gente vai usar também para criar e executar scripts, né? Ele é um editor muito robusto, ele é um editor multiplataforma, ou seja, ele roda em vários sistemas operacionais. E a gente vai agregar ele como exemplo. Eu vou mostrar como agregar, como desinstalar, tanto via ambiente gráfico quanto via modo texto. Então vamos começar pelo modo texto. Para isso eu vou entrar aqui no LX Terminal, Ctrl Alt T, que é o atalho. Vou abrir o meu modo terminal, LX Terminal, né? Que é um emulador, um ambiente que simula como se estivesse no modo texto no sistema operacional, na distribuição Linux, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aqui, ó, por exemplo, eu tenho que entender o seguinte: para que eu possa rodar alguns comandos dentro do terminal ou também em ambiente gráfico, eu preciso de uma senha e também de um usuário que é chamado root. Esse usuário root, ele é responsável por ser o administrador do sistema, então através dele eu consigo modificar o funcionamento do sistema, alterar configurações de programas, configurações de redes, coisas mais que exigem mais um pouquinho mais de conhecimento, né? O usuário root pode ser o próprio usuário que instalou o computador, independe disso, tá? Mas aqui nessas distribuições Linux geralmente é assim que funciona. Bom, para logar eu vou utilizar um comando sudo su. Esse comando ele vai permitir que o usuário GN possa se logar em modo root. Então ele solicita a senha para que eu consiga logar nesse modo. Lembrando que não aparece nada, né? Nem o cursor se move quando a gente está no terminal. Questão de senhas, né? Que aqui o cursor está estático, mas eu já digitei a senha, vou teclar Enter. E ele vai já mostrar agora, substituir um pouco a aparência do meu prompt de comando, né? Modificando ali ó, do GN para root, mas mantendo o resto que é a informação referente à máquina que eu estou usando. E o caminho onde que me encontro agora, eu estou dentro da pasta do GN, né? Então eu estou ali dentro agora. Bom, para começar eu vou utilizar um comando em modo texto que vai ser utilizado para fazer o gerenciamento e também a instalação, né, desse programa. Então a gente chama hoje dentro das distribuições Linux o termo pacote. Ele está associado a programas, tá? Ele está associado a arquivos de configuração, arquivos de atualização para programas que são instalados dentro de distribuições Linux, né? Então existe um gerenciador de pacotes que é derivado do Debian, que é a distribuição base para o Ubuntu, para todas essas distribuições aí. E ele o comando é o chamado apt hífen, sinalzinho de menos, né? Get. Esse comando ele é utilizado para fazer toda essa parte de gerenciamento de pacotes, né? Através dele eu consigo, por exemplo, instalar um pacote, ou seja, instalar um novo programa. Eu consigo atualizar todos os pacotes e programas que podem ser instalados dentro do meu sistema. Eu consigo também atualizar o próprio sistema operacional. Então é um gerenciador de pacotes de mão cheia, muito eficiente, e é o que a gente vai usar agora. Então apt-get install, e eu vou informar o nome do pacote que eu quero instalar ou do programa que eu quero instalar, que é o Geany. Feito isso, eu vou pressionar um Enter
vai ser solicitado esse pacote, ele vai ser verificado se esse pacote ele pode ser instalado no sistema, vai ser informado quais os pacotes adicionais que devem ser instalados para que esse programa funcione corretamente, os pacotes que vão ser instalados, né, que são esse aqui, ó, que é o Genie e o Genie Common, e ele vai informar quantos pacotes vão ser instalados, o que pode ser removido, quantos ele precisa baixar e o que vai acontecer no meu sistema de arquivos, né, no meu disco, né, quanto de espaço vai ser ocupado por isso. Ele pede para eu confirmar, eu confirmo com o S, teclo Enter e o processo é disparado. Esse comando é utilizado diretamente na internet, né, como é feito hoje na maioria dos sistemas operacionais, né, eu tenho um gerenciador que eu consigo executar ele, baixar aquilo que eu preciso, né, e executar através de um comando, através de um ícone, através de uma aplicação gráfica, tá? Bom, feito isso, eu já tenho aqui no meu botão de início, eu já tenho um novo menu chamado Desenvolvimento e o Genie ele já está instalado no meu sistema. Claro que o Genie é um programa bem pequeno, né? Ele ocupa bem poucos espaço ali, 11, 12 megas. A gente tem programas de 300, 400, 1 giga, então isso aí vai demorar bem mais dependendo também do fator internet. Mas o processo é o mesmo, tá? Bom, agora eu vou fechar aqui o programa, tá? E vou mostrar para vocês aqui, ó, como eu posso remover o programa também usando o comando apt-get, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o mesmo comando, só que eu vou substituir o install pelo remove e vou executar o comando novamente. Feito isso, ele vai me fazer o mesmo questionamento. Se eu quero continuar, eu vou dizer que sim. Vou esperar alguns instantes e eu já não tenho mais a aplicação disponível no meu menu, ou seja, bem simples mesmo. Então eu tenho muita coisa que eu posso instalar utilizando o terminal. Coisas simples, coisas que eu já tenho vinculado ao meu sistema. Outra maneira de fazer a instalação seria utilizar um ambiente gráfico. Então para isso, o Ubuntu dentro do submenu Sistema dispõe de um gerenciador de pacotes já com um ambiente gráfico. Posso clicar nele. A primeira coisa que vai ser solicitada é a senha do root, a senha do administrador, tá? Para poder abrir esse gerenciador de pacotes que faz parte da minha distribuição, né? Eu vou digitar ali a minha senha. Viu que no modo gráfico vocês visualizaram ali os caracteres da senha, né? Posso fechar essa opçãozinha pelo botão close, maximizar a janela, deixar em tela cheia, e esse aqui é o ambiente gráfico, semelhante ao comando apt-get, porém lá no modo texto eu não tenho interfaces, botões, né? Mas eu tenho o mesmo procedimento. Como eu faria aqui? Bem simples. Clicaria em pesquisa, digitaria o nome do pacote ou aplicação que deseja instalar, clicaria no botão pesquisa. Dentro de alguns instantes será retornado a tela aqui, ó, a pesquisa. Vai aparecer aqui, ó, como por exemplo Gianni, o nome do programa. Pode notar que tem vários Giannis ali, né? Mas a gente sempre vai optar pelo Gianni, o único. Vai marcar ele com um clique duplo. Acho que não precisa duplo, duplo para marcar. Ou botão direito para marcar também. Aqui está desmarcado, já está marcado. Clicar no botão aplicar. Clicar no botão aplicar novamente. Esperar alguns instantes e o programa vai ser instalado de uma forma bem rápida também. Olha ali, ó, todas as alterações foram aplicadas com sucesso. Você pode fechar a janela agora. Posso dar um close. Posso clicar no botão de início. Posso ter lá a opção de desenvolvimento novamente. Posso abrir o aplicativo novamente da mesma forma. Bem simples, né?
Então, quer dizer, esse é o procedimento básico de instalar e desinstalar um programa em alguma distribuição, usando o modo gráfico e o modo texto. Por exemplo, se eu quero desinstalar esses dois arquivos aqui que fazem parte do Geany, né? Eu venho aqui, clico com o botão direito sobre ele e marco ele para remoção. Olha ali, ó. Tenho duas opções, remoção e remoção completa. A remoção completa é uma remoção mais a fundo, né, do pacote, né? Às vezes alguma dependência, alguma coisa. Marquei os dois ali para remover, cliquei em botão aplicar, cliquei em aplicar novamente. A remoção está sendo executada. Feito isso, o programa não vai estar mais instalado no meu sistema operacional. Então, muita semelhança hoje com programas de dispositivos móveis, né? Então, muita semelhança hoje, o procedimento é muito igual nesses outros ambientes aí. Então, esse nosso gerenciador de pacotes, ele é muito usado. Tá? Tem situações também que a gente vai precisar executar alguns outros comandos, mas isso eu vou deixar para uma próxima aula, né? Tipo atualização do sistema, atualização de pacotes e alguns outros comandos aí de gerenciamento de pacotes aí também. Tá? Basicamente isso. Fechamos aqui.